Procurando um lugar para gravar o seu podcast? Venha conhecer o Connect Studio, o estúdio que é destaque em Alphaville para gravação e transmissão de podcast. Se você tem a necessidade de fazer um conteúdo com excelente qualidade, faça como muitos artistas, produtores e influenciadores. Grave no Connect Studio. Temos câmeras de alta resolução, iluminação, microfone Shure, mesa de áudio, fazemos edição de vídeo nuggets, pós-produção e podemos até fazer no seu ambiente. Não perca tempo. Agende já a sua visita. Tudo isso aqui do lado do Centro Comercial de Alphaville, na rua Kawashi 293. Salve, salve galera, eu sou o Mesaque de Almeida e esse é o Alpha Media Cast, gravado aqui no Connect Studio, aqui em Alphaville, como você viu, onde se você quiser você pode gravar o seu podcast. Então, sentiu essa necessidade, fala com a gente. E hoje temos mais um super podcast, ó, só para fazer aqui para deixar você um pouco curioso do que nós já falamos antes. O assunto é demais, hein? Ó, anota aí embaixo se você está assistindo. Aliás, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa seu comentário. Ó, nós vamos dar aqui uma aula. Aliás, eu também vou assistir. Nós vamos assistir aqui uma aula de negócio, de empreendedorismo, de comunicação, de marketing e, por que não, como chegar no primeiro milhão. Boa. É isso mesmo. Então, você que não chegou no primeiro milhão e está em busca dele, tem fome de sucesso, de negócio, você vai gostar desse podcast, hein? E anota aí, porque a gente vai ouvir falar muito desse sujeito ainda. Com vocês, nosso convidado de hoje, Augusto Carrara. Parente do Augustinho Carrara da Grande Família, pô. Caramba, não, mas assim, ó, de verdade, a gente tá se conhecendo agora, prazer, prazer, né? Feliz demais de estar aqui. Quero te agradecer por você estar aqui, agradecer ao nosso amigo Simval. Lógico, Simval. Obrigado, Simval. Inclusive, meu RP, né, tem dado voz àquilo que a gente faz. E eu quero começar falando sobre isso, a importância de você estar nos ambientes certos, com as pessoas certas. Tem um princípio que meu pai me ensinou desde muito cedo, né? Eu vou falar um pouco da minha história, mas eu quero começar nisso aqui. Meu pai, ele levava a gente... Eu morava na Baixada Fluminense, em Belfor Roxo, na década de 90, o segundo lugar mais perigoso do mundo, mais até do que a faixa de Gaza. Só que meu pai pegava a gente, tirava a gente de Belfor Roxo, levava a gente no Mirante do Leblon, lá no Rio de Janeiro, e falava assim, vocês estão em Belfor Roxo. Vocês não são de Belfor Roxo. O lugar de vocês é aqui. Vocês precisam estar nos ambientes certos. Tempos depois, um dos nossos clientes, ele fala uma frase que eu acho sensacional e virou um princípio para mim, que é ambientes definem destinos. Então, se eu estou no ambiente certo, eu automaticamente consigo definir o meu destino. E aí essa conexão ela surgiu porque o Simval foi uma conexão que eu estava no ambiente certo e automaticamente ele proporcionou estarmos aqui. Então, se você é empresário e quer e precisa, né, dar publicidade, dar voz àquilo que você faz, cara, você precisa estar no ambiente certo. Você precisa estar conectados com as pessoas certas. E assim, Mesaque, pelo pouco que eu pude conversar contigo aqui no bastidor, você é a pessoa certa para dar luz e voz a esses empresários. Porque quando a gente para analisar, né, a gente hoje vive o mundo que ele é 100% offline. Tem muito dinheiro no offline e tem muito dinheiro no online. E qual é o nosso papel? Pô, eu preciso pegar esse expertise do online junto com o offline. E o fato de você ser professor de marketing, de universidade, e trabalhando na Secretaria de Comunicação, né? Então você entende do terceiro setor, você entende do mercado empresarial e você consegue de maneira muito simples e prática extrair das pessoas o melhor para que a gente tenha uma comunicação mais assertiva. Por quê? Um dos meus grandes desafios, é uma coisa que a gente está trabalhando bastante para resolver, eu sempre fui um cara muito bom no offline, só que o meu online as pessoas não conheciam, a gente tinha essa dificuldade. Então, com o planejamento de comunicação eficaz, a gente consegue fazer com que as pessoas entendam e valorizem muito mais. Por quê? Quando eu tenho um posicionamento muito claro, quando eu tenho estratégias muito claras, eu consigo ter muito mais resultado. Então, assim, você que é empresário precisa dar voz
a sua imagem. O Mesaque tá aqui e ele é o cara pelo que eu pude conversar, né? Tamo junto. Muito obrigado, cara. Vamos gravar isso aí, vamos fazer um corte aí, como diz aqui a nossa amiga e cliente Mara, essa aí é uma dica de milhões, hein, Matheus? Já vamos fazer o corte aí, obrigado, hein? Boa. Olha só, mas vamos fazer o seguinte, então, vamos começar você se apresentando, fala pra gente Boa. quem é o Augusto Carrara. Não, fala que você não tem nada a ver com o Augustinho ali. Cara, pelo vou amor te de contar Deus. essa história então. Bom, o Carrara não é o meu nome oficial, vai virar agora, né? Eu vou botar no meu nome. Mas, enfim, eu trabalhei na C&A durante muitos anos, cresci pra caramba na C&A, vim pro Espírito Santo, fui pro Espírito Santo. Quando eu fui pro Espírito Santo, imagina, me promoveram numa sexta-feira como hoje pra estar lá na segunda-feira como supervisor, tomando conta de loja e tudo mais. Eu não tinha roupa social. Eu cheguei no meu pai e falei, pai, me preste suas roupas aí, depois eu te devolvo e compro roupa, enfim. Resumo da ópera. Eu peguei as roupas do meu pai, eu tenho 1,90 m, meu pai tinha 1,69 m, né, porque ele já tá lá na glória com Deus. 1,69 m, eu 1,90 m, chego na C&A com as roupas do meu pai. Aí quando foram me apresentar, tava igual o Augustinho Carrara mesmo, da grande família, com a roupa nada a ver. E aí falaram assim, queria apresentar para vocês o mais novo supervisor da C&A, Augusto. Nossa, Augustinho Carrara, da grande família. Fiquei puto na hora, fiquei. Queria matar a minha minha gerente? Queria, porque, fez bullying comigo. Só que eu sou publicitário, né? E eu entendi e lembrei que durante 12 anos, toda quinta-feira, as suas famílias, as famílias do Brasil, elas assistiam a Grande Família. Logo, as pessoas têm uma memória afetiva positiva ao meu nome. Então, inconscientemente, elas têm uma memória afetiva ao meu nome e elas não esquecem. Eu falei, putz, beleza, então vou adotar o Carrara. Então, Carrara não é nome, é apelido, porém, tem aí uma questão de estratégia de marketing para que fique no inconsciente das pessoas. Caramba, meu. Eu já vi muitas histórias assim. O cara querer mudar o nome e tal. E o cara falou assim, não, você ficou conhecido assim. Porque assim, eu também sou do meio político, né, meu? Então, o meio político é assim, você é o que você... Como as pessoas te conhecem. José da Pipoca. Inclusive, eu tenho um curso, né, que eu lancei, né? Legal. E o meu curso, a gente tá nessa pré-conversa aí, a gente tava falando, e o meu curso, a gente falando assim, eu entrando lá nas minhas memórias RAMs, né, e tal, tava vendo assim que realmente o meu curso é muito voltado para comunicação. Sim. Para comunicação. E uma das coisas que a gente fala nisso, eu gosto demais do marketing offline. Isso, sim. O marketing, hoje mesmo eu estava mostrando pro Matheus ali, eu dei para ele um livro do Marketing em Ação, Daniel Godry, já viu? Não, lógico, pô, tudo doido. Parece que ele é evangélico, né, aquele cara. E aí, o que acontece? Quando eu fui falar sobre posicionamento, Perfeito. aí eu fui estudar de novo, por quê? Quando eu aprendi na faculdade, meu professor, que hoje infelizmente não está mais entre nós, foi meu secretário de comunicação, foi meu professor de marketing, a gente trabalhou junto na Secretaria de Comunicação, e aí ele me ensinou o seguinte, quais são os tipos de posicionamento? Então, posicionamento de preço, posicionamento de mais por menos, mostrando lá os posicionamentos e tal, né? Mas eu não me lembro de, na faculdade, eu ter aprendido como fazer o posicionamento. Perfeito. E aí você vai fazendo, ali você define algumas coisas e tal. Ele provavelmente ele estava falando das forças de Porter, né? Que eu utilizo as forças de Porter para poder me diferenciar no mercado. Então eu posso ter uma estratégia ali voltada para preço, então eu tenho menor preço, logo eu comunico isso. Então eu não vou ser focado na mega experiência, ultra encantamento, nada disso. Cara, eu vou comprar na padaria do seu José porque lá tem um pão mais barato. Ok. Só que eu posso ter uma diferenciação de experiência, né? Então, cara, eu vou lá na padaria do João, porque lá na padaria do João ele tem alto valor agregado, ele proporciona uma experiência uau. E hoje fala demais na experiência. Isso, experiência, encantamento. Mas posso te trazer um ponto em cima disso? As pessoas elas precisam fazer uma equivalência. Por quê? As pessoas precisam, o cliente precisa pagar por essa diferenciação. E às vezes eu, empresário, tenho visão de espelho de mais e janela de menos. Como assim? Visão de espelho é quando eu faço aquilo para mim. E visão de janela é quando eu olho no mercado e enxergo o que o cliente efetivamente quer. Logo, se ele quer uma diferenciação, ele tem que pagar por essa diferenciação. Porque eu vejo que tem muitas operações que não são focadas só no lucro, né? O empresário geralmente nem sabe quanto que ele lucra efetivamente.
mas eu quero proporcionar uma super experiência com um preço que é incompatível. Então, isso, infelizmente, não faz sentido. Então, teu professor estava ensinando lá sobre isso, né? Isso. Aí, quando eu fui lançar o meu curso, aí é onde entra, né, essa questão sua do Augusto, né? Falei assim, como? E aí eu trago isso no meu curso, se você tem interesse em saber mais. Tem que comprar o curso. Eu vou vender o curso para você. Boa. E aí, o que acontece? É assim, ó, como você forma o seu posicionamento? Da seguinte forma. Primeiramente, como que as pessoas te conhecem? Sim. Não precisa mudar tudo. Você melhora. Você vai lapidando, né? E tem um ponto disso que eu acho que é extremamente interessante. Você fez isso. Isaac, que é exatamente assim, ó. As pessoas são muito boas no offline e vão para online e querem virar personagem. Cara, não vai. Você tem uma crise de identidade. Isso já aconteceu comigo, pô. Tentaram me colocar numa caixinha arquetípica. Não, mas você tava falando... Seu arquétipo é o mago, o governante, o sábio. Cara, peraí, não é assim. Eu sou o cara que um dia eu vou estar de terno, no outro dia eu vou estar de blusa de time. Porque eu sou essa pessoa. Tem que ser algo que eu não posso ficar engessado. Eu posso lapidar, ok? Mas eu não posso perder minha identidade, não posso perder minha essência. Minha essência. E eu conheço um jogador de futebol muito famoso, cara, que o cara ele é conhecido como jogador de futebol. E aí ele vive tentando vender a imagem dele como um empresário de sucesso. Sim. Só que as pessoas conhecem o cara e, não tem problema nenhum em você ser... O cara é multicampeão, jogou nos maiores times do mundo e fica tentando fazer esse posicionamento. Então ele não consegue nem se posicionar como o executivo de negócios. Perfeito. E não consegue, e perde essa oportunidade como um jogador brilhante na carreira. Sim. Que por si só, o jogador, pega um cara como o Ronaldo, para não falar o nome do cara. O Ronaldo, para ele ser o jogador, ele vai vender disciplina, ele vai vender perseverança, ele vai vender treinamento e tal. Cara, ele serve para tudo. Para que ele vai se vender de terno? Não, nem conecta com a audiência, né? Aí eu volto a falar, é visão de espelho ao invés de ter visão de janela. É fazer o produto para mim, quando na verdade eu preciso fazer o produto para o meu cliente. Exatamente. Só para finalizar o raciocínio, né, que eu tinha comentado sobre o que você trouxe, Porter fala sobre 3 tipos de estratégias ali que eu tenho, né? Eu tenho a questão do custo, de ter o produto mais barato. Então, cara, você reconhecido como um produto mais barato, é tudo bem. Eu tenho estratégia de diferenciação. Então, assim, cara, aqui nessa padaria eu vou dar um atendimento uau. E eu tenho estratégia de nicho, ou seja, cara, essa padaria aqui, ela é especializada em lanche. Então, eu não vou ter outros produtos. Eu vou ser especialista em lanche. O grande problema é quando o empresário ele quer fazer isso tudo ao mesmo tempo. É quando ele quer ter uma estratégia voltada para custo, eu tenho um produto mais barato que entrega a melhor experiência para um nicho específico. O que vai acontecer? Ele vai quebrar. Não sei se você sabe disso, Isaac, mas a cada minuto 4 empresas quebram no Brasil. Caraca, velho. E aí, qual um dos principais motivos, né? Por que as empresas elas quebram? Primeiro, o empresário ele não entende o papel dele como empresário, que é focar em aumentar a lucratividade do negócio dele, cuidando das pessoas, trazendo um produto com melhoria contínua, né? Então, assim, quando eu consigo fazer isso, o meu papel como empresário, o resultado ele vem. Só que ele também quebra porque ele começou a ganhar dinheiro. O que ele faz? Ele começa a usar o dinheiro da empresa para se autoafirmar. Então, cara, tô rico, eu fiz isso, pô. Comecei a ganhar dinheiro, meu primeiro milhão que você falou aí. Comecei a ganhar dinheiro, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Aluguei uma mansão de frente pro mar lá em Vila Velha, comprei um carrão e vambora ser feliz. Resumo da ópera, eu tomei um prejuízo absurdo por conta disso. Eu entendo que hoje muito se fala de dígitos. Faturou 7 dígitos, 8 dígitos. Beleza, o importante é quanto que lucrou. Quanto ficou na sua última linha da DRE de lucro líquido. Quanto era a despesa, né? Quanto você investiu. Exato. Então, assim, quando você vai para a economia real, que é o foco dos nossos clientes hoje, cara... É muito nisso, assim, o quanto de lucro líquido eu gero, sabe? Mas era só em cima disso aí, do que o teu professor falou e da importância da comunicação, né? Em cima do que você está trazendo. E aí, o seguinte, você foi lá, adotou o nome de Augusto Carrara, que não tem nada a ver com você, você está mais para Roberto Justo, está mais para, né, para Kotler do que para, né, do que para Augusto Carrara, um trambiqueiro, pô. Não, mas aí entra na questão, né, o Augustinho Carrara, ele tem esses vieses negativos, concordo. Entretanto, ele é um cara que faz tudo pela família.
ele é um cara que Ele é tava sempre em sobrevivente. família, né? É sempre pela Bebel. E pô. tem um negócio, você já viu aquele um Reels dele que ele fala assim, que o cara fala assim, coach? o Tuco fala assim, meu, você colocou o nome do Roberto Carlos bem grandão e meu pequeno. Você viu? Ele fala, Aham. pensa, meu mestre, aqui, ó. Tuco canta Roberto Carlos Grande, porque você não é ninguém. E dá uma aula de marketing, cara. Exato. Mas aí me fala, quando que foi a virada de chave? Bom, assim, eu tive algumas viradas, né? Acho que, primeiro, contextualizando, você perguntou quem é o Augusto Carrara. Eu sou filho do Barroco e da Kelly, e você vai ouvir muito aqui dos meus pais. Eu tenho princípios que são inegociáveis deles. Sou casado com a Ana Paula, baiense Carrara, né, Carrara? Que é uma mulher linda, deslumbrante, que amanhã faz aniversário, Muito gente inclusive. boa está aqui nos 44 anos. Inclusive, a gente tem 10 anos de diferença, isso é legal. Sou pai do Bernardo, da Bela, da Mel e da Linda. Eu tenho 4 filhos. Que então, legal, cara. Poxa vida, hein? e o que eu mais gosto de tudo isso é que eu sou, cara, filho do Criador. Assim, eu sou imagem e semelhança de Jesus. E eu entendi que o meu propósito de vida para que eu tô aqui, né, na Terra? É para cumprir a missão de Deus para minha vida. Isso é muito forte e sério. Às vezes as pessoas elas ficam buscando viver. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Cara, primeiro que eu não acredito em propósito, assim. Você não acredita em propósito? Não de acredito. vida? Não, eu acredito em viver de propósito. Então, Eu acredito em viver de maneira intencional em tudo aquilo que eu fizer. Ponto. Meu propósito é se... E aí, qual é a minha intenção de vida do Augusto? Servir a vontade de Deus aqui nessa terra. Ponto. mas quando a gente fala em propósito de vida, por exemplo, eu falo muito sobre propósito de vida. Eu gosto muito do Napoleão Hill. Você curte Lógico, Napoleão Hill? gosto. E ele fala sobre isso, propósito de vida. Né? E aí, o que acontece? Ele fala assim, o propósito, o seu propósito de vida tem muito a ver com algo que deixa você inconformado Perfeito. no universo, na situação. E eu vejo que você é um cara, por exemplo, eu gosto muito de Davi, também sou Lógico. evangélico. O nome da nossa empresa é Gigante em Vendas por conta de Davi. Presta atenção. Tem 7 princípios que se aprende com Davi. Pô, vamos falar dele. Quando a gente começou aqui, você falou do cara que é inconformado e do cara que é incomodado. Foi 9. Davi era um cara inconformado. Falou, não, Perfeito. você é louco? Quem que é esse cara e tal? Ele era um cara É isso, inconformado. Qual que era o propósito de vida de Davi? Falou, cara, fazer Israel mudar de patamar. Perfeito. E ele fez isso. Então, mas aí eu vou para a etimologia da palavra propósito. Propósito está na intenção. O que acontece? As pessoas hoje elas vivem no piloto automático, elas não vivem de maneira intencional. Então você é um cara incomodado com isso, você quer ajudar. Isso. Então seu propósito de vida é ajudar essas pessoas. Eu volto. Meu propósito, o meu porquê do que eu estou vivendo é fazer o que Deus quer fazer através da minha vida. Logo, eu vou usar todo recurso, relacionamento e capacidade intelectual para fazer o propósito de Deus através da minha vida. Pô, bonito isso aí, hein, cara? Ficou Você bonito. lê poesia também? Eu fazia poema, tu sabe, não? Sabia? Não, Fazia poema. Deu pra perceber aí. Não, eu fazia poema, mas era para fazer cartão C&A, pô. Ah, é? Na época da C&A, imagina o seguinte. Quanto tempo isso daí? Isso aí foi em 2009, 10. Ah, já tinha internet. Já. O que acontece, Bezac? Imagina que tem 40 pessoas fazendo a mesma coisa que você num calçadão de Madureira, um calor do caramba. Já foi em Madureira, no Rio de Janeiro, não? Não, eu já fui lá, eu fui na praia lá de Copacabana. Playboy, pô. Eu conheci Arraial do Cabo. Arraial é nosso Caribe brasileiro, né? Vi muitos carros enroscados lá. 40 pessoas fazendo a mesma coisa que eu, e aí o que acontece? Pô, uma vez eu vi uma cliente, falei, cara, preciso fazer uma coisa. Uma vez eu vi uma cliente vindo na minha direção com uma estrela no braço, falei assim, olha pra você, vejo uma estrela que brilha mais que qualquer constelação. Por isso deixa eu tirar onde fazer o seu cartão. A cliente parou, olhou, falou, ué, mas ninguém nunca fez poema pra mim. Eu falei, agora eu fiz, então vamos fazer o cartão. Aí vi uma família assim, uma mãe, um filho, uma criancinha, e falei, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, me dá identidade CPF que eu te dou o seu cartão. Aí a mulher, mas como assim? Cartão? Caramba. Aí eu vi um casal e falei, um amor que esses mistérios pode desvendar, por isso nessa noite vou lhes falar, vamos fazer o cartão da C&A. E aí a galera fez fazer o cartão. Por quê? No processo de venda, eu preciso chamar a atenção da pessoa. E quando eu quebro um padrão,
eu faço essa pessoa prestar atenção em mim, no que eu tô falando. Ficou muito bom isso aí, cara. E aí, eu resumo que funcionou, fiz um monte de cartão. Não, eu também fazia alguns. Só que assim, eu vivia, quando eu era criança, tava até falando lá na mulher que tava fazendo o meu cabelo hoje. E, nossa, era um preconceito terrível, né, meu? Sofri alguns preconceitos, eu vivia muito triste. Então, as poesias me ajudavam. Eu lembro assim, ó, escrevi num tronco o seu nome junto ao meu. Seu nome é tão lindo que o tronco floresceu. Que isso, ó. Essa daí eu vou postar amanhã no aniversário da Ana, ó. Escrevi num tronco. Essas daí, tipo assim, muito fácil essas daí. Mas enfim, cara, a gente cresceu pra caramba e você perguntou quais foram as viradas de chave. Certo. Bom, minha primeira virada de chave foi com 9 anos de idade. Você é evangélico, né? Sou 9 anos? Cara. 9 anos. Eu era embaixador do rei. Tinha 9 anos de idade e fiquei em segundo lugar em conhecimentos gerais da Bíblia. Com 9 anos, eu e meu irmão. Aí eu cheguei em casa grandão, né, pra falar com meu pai. Falei, pô, pai, fiquei em segundo lugar de conhecimentos gerais da Bíblia. Se eu não tivesse ido, a igreja não teria ficado na posição que ficou e tal. Cheguei grandão, né? Meu pai virou pra mim e falou assim: primeiro, o cemitério tá cheio de insubstituíveis. Se não fosse você, outra pessoa poderia ter ido no seu lugar. Caraca. E teria feito um resultado melhor. E... me dá a mão aqui. Na mão. Ele virou: parabéns pelo primeiro lugar dos derrotados. Seja sempre o primeiro. Caramba, muito forte isso daí. E aí, meu amigo? Ali, com 9 anos, foi minha primeira virada de chave. Por quê? Eu entendi que eu nasci pra gerar resultado, pô. Ou eu gero resultado, ou eu gero resultado. Como que é a frase do cemitério? Eu vou falar depois que acabar aqui, eu vou falar no meu history. O cemitério tá cheio de insubstituíveis. Insubstituíveis. Porque tem gente que se acha, né, a última Coca-Cola do deserto, e não é. Deixa eu te falar, isso aí também dá uma reflexão para as pessoas que não gostam de treinar os outros com medo de perder o poder? Com certeza, é pessoa medíocre. Tem uma situação que, assim, né, cara, eu não guardo nada. Eu não tenho... ai, não, mas o meu método, o meu segredo... Cara, eu compartilho tudo. Tanto é que, por exemplo, eu sou mentor e tenho... quantos mentores que a gente tá mentoria, amor? 5, né? Uns 5 mentores que eu ensino a metodologia que você ensina. Do que eles têm que fazer. Ah, mas você é diferente, né, cara? O cara faz até poesia, meu. Então, assim, por quê? Eu tenho que entender qual é a minha essência, cara. Mas assim, vamos lá. Caramba, mano, o cara é poeta, o cara manja de negócio. Não, nunca ouvi falar sobre isso daí, velho, sabia? Nunca vi. Você copiou isso de alguém ou você que teve essa sacada? Do quê? Do poema? Não, foi na hora, cara. Sabe por quê? Ó, esse ano a gente vai soltar um documentário chamado Rei das Vendas. Rei das Vendas. Eu vou pro Rio de Janeiro, vou para São Paulo e vou para Salvador. A gente vai rodar os camelôs desses 3 lugares. Eu aprendi a vender com camelô, pô. Não, aquele maluquinho lá do Santander. O Rick Chester. Ele é do Rio? Ele é do Rio, pô. Ele vendia água, viralizou com um vídeo e a vida dele mudou. Ele é multimilionário hoje, né? Mas aí entra numa parada que é assim, né? O quanto que eu tô preparado para quando as bênçãos que eu oro para Deus acontecerem? Deixa eu anotar isso aqui também. Vamos lá. O quanto eu estou preparado? O quanto eu estou preparado para as bênçãos de Deus acontecer na minha vida? Quanto eu estou preparado? Porque assim, tem um monte de gente que fica... Você já parou pra pensar, Mesaque? Se Deus te desse tudo aquilo que você ora para Ele hoje, você tá preparado? Para tudo. Você quer dizer o seguinte, vamos lá. As pessoas que vão lá, vou usar um exemplo aqui, você não tem cara de que assiste Big Brother, mas você fica ali, tem muita jogada de marketing. Sim, muito. Um bid de receita, né? Meu, tipo assim, para pra pensar assim, os caras explodem. Tem muito holoforte. E aí depois eles não estão preparados. Não estão preparados. É pesquisa, né? 70% das pessoas que ganham na Mega Sena perdem tudo em 5 anos. Por quê? Eles não estão preparados. O que acontece muito é que as pessoas querem construir prédios grandes. Pô, a gente tá no 24º andar, numa cobertura aqui em Alphaville. Tá maluco? Você que não veio no estúdio, você tem que vir. Aqui é elite, é da elite da elite. Gostei desse cara, Matheus. E aí o que acontece? Pô, como é que eu construo um prédio de 24 andares sem uma fundação compatível com esses 24 andares? Tem um monte de gente que quer ter resultado, mas não se prepara para esse resultado. O quanto que hoje você tem investido em capacitação e desenvolvimento
para você viver a vida que você sonha, para você viver a vida que você merece. Cara, isso que você tá falando faz muito sentido. Se liga, ó. O que mais existe, se você pesquisar, se colocar no Google, assim, ator que tá em depressão, ator que Muito. ficou doido, você vai ter muito. Tem um cara que você assistiu o CQC? Muito. Eu gostava muito do Rafael Cortez. Sim. Gostava dele, que os caras chamavam ele de baleinha e Sim, tal. sim, sim. Eu gosto muito do como o Taz fazia, né? E aí, teve um dia que cara, é assim, algumas pessoas riem e tal, mas eu não me importo. Acho que se você imaginar todos os caras que são grandes, eu já convidei pra vir aqui lá no Instagram. Alguns Legal. respondem. O que acontece? O Rafael Cortez, ele me respondeu. E a gente começou a conversar, né? E aí, pô, só que ele tava longe e tal. Eu falei, pô, mas aqui eu dei algumas sugestões pra ele, que tipo assim, às vezes eu corro esse risco, né? Eu gosto de dar minha opinião, brinco assim. Sim. Não, uma ideia legal e tal. Conectei ele com outras pessoas, né? Ele, na verdade, ele até conhecia. Ele falou, pô, legal isso daí. O que eu quero falar pra você? Algumas pessoas passaram pelo CQC e não estão mais. Algumas não, tem né? O Rafael, cara, ele era um cara que eu considero tão preparado que ele perdeu o espaço dele na televisão. Ele não é mais apresentador. Perfeito. Se você seguir ele, você vai ver, sabe o que ele tá fazendo? Hum. Dando palestra pro mercado corporativo. E aí ele fala que ele mudou a trajetória, mudou a carreira dele. Perfeito. Porque ele teve o sucesso, ele teve o holoforte e ele estava preparado. Cai Exatamente. dentro disso que você falou, se não sabe o que ele ia fazer? Eu vi semana passada uma atriz pedindo emprego. Sim, Pedindo emprego. sim. Tô desempregado e tal. Cara, você é famosa. O que você fez quando você tinha? Exatamente. E outra coisa, né? Eu preciso me preparar para a próxima fase do jogo. Hoje a gente mora aqui em Alphaville, já fez a nossa primeira imersão aqui. Beleza? Beleza. Só que, cara, eu não cheguei aqui igual a maioria vem, com meia dúzia de livro que leu e acha que vai ser mentor de alguém. Não. Eu, quando cheguei aqui em São Paulo, já tinha atendido 1.580 empresas de 350 nichos diferentes, com mais de 10 mil horas de atendimento. Você pode falar qualquer nicho de mercado que provavelmente eu tenho um case nesse nicho de mercado. Por quê? Eu vim para cá preparado, com musculatura empresarial. Hoje eu posso sentar na mesa de um CEO de bilhão que eu vou ter assunto para conversar com ele, até porque eu sou conselheiro de empresas que, somando todo mundo, hoje faturou mais de 2,5 bi ano. Então, assim, eu preciso estar preparado. Tem um monte de gente que quer dar próximos passos, mas não consegue. Por quê? Porque não se preparou. É legal a história de José, porque, cara, o que José orientou o Faraó? Faraó, cara, vai dar tudo certo, mas daqui 7 anos vai dar merda. O que a gente precisa fazer? Cara, vamos planejar para esses 7 anos de bonança, vamos guardar tudo. E aí, cara, José foi comprando tudo. Então, imagina se José não está preparado. Imagina se Davi não tivesse preparado para esse próximo passo. Então, e pior, no caso do José, ele era o cara que ele tinha ele tinha teoria, né? Sim. Vai acontecer isso, né? Uhum. E ajudou a colocar em prática. E aí, né? Ele, inteligente, vira pro Faraó, ó, precisa de arrumar alguém competente, cara, para fazer isso aí, senão vai dar merda. E eu falo, quem que você conhece aí que é tão competente? Ih, rapaz, não conheço. Então, toma que o B.O. é seu. Mas aí tem muita gente que não está preparada, Mesaque. Tem um monte de gente que a oportunidade está ali do lado dela e alguém que pode mudar o jogo dela, mas ela não está preparada. Então, assim, a nossa estratégia que a gente usou foi um amigo meu que me direcionou, né? O Marcos Boaz, eu honro sempre ele, porque ele é um cara gigantesco no mercado, gigantesco, é dono da MAD, da Bilbo, um monte, era dono da Royal, foi sócio da Nine, enfim, tem um grupo empresarial gigantesco. E um dia, né, com uma conversa com ele, ele falou para mim o seguinte: Augusto, primeiro, seja tubarão no aquário. Depois, seja tubarão numa lagoa. Depois, seja tubarão no oceano. O que eu fiz? Primeiro, eu fui tubarão no aquário. Eu me tornei o coach do ano lá em Vila Velha. Uhum. Aí depois, eu virei o cara mais contratado e requisitado de negócios do Espírito Santo. 1.500 cases. Agora eu sou um tubarão pronto para vir para o oceano. Muito bom isso aí. Então, muita gente é lambari e quer vir para o oceano competir com o tubarão. O que vai acontecer? O tubarão vai engolir essa pessoa.
quanto que eu tenho investido em preparação emocional e profissional. Por que que hoje 4 empresas quebram por minuto no Brasil? Porque hoje no Brasil temos empreendedores e não empresários. O empreendedor é aquele cara extremamente otimista, que vai dar certo, que coloca os parentes tudo para trabalhar e que vai vir a provisão de Deus e vai até certo ponto. Só que o empresário é aquele cara que é pautado em número, que tem estratégia, que sabe exatamente quais são os passos que ele vai dar para ter o quê? Um negócio com previsibilidade. Eu estava almoçando há pouco, antes de vir para cá, com um empresário do setor contábil, que ele tem mais de 900 escritórios de contabilidade. Eu sou conselheiro dele. E a gente estava conversando exatamente sobre, cara, Augusto, qual é o próximo passo que eu vou dar? O que você acredita desse caminho aqui para a gente ir para esse próximo passo aqui? Pô, o cara tá pensando em 2030. Só que o empreendedor, ele tá focado no que ele vai comer amanhã. Por quê? Ele não cuida do caixa da empresa. Ele não contrata pessoas competentes. Ele contrata pessoas porque ele achou legal. Não, meu amigo. Você tem que contratar a pessoa porque ela tem as habilidades e os comportamentos que você precisa para aquela função. Eu tenho empreendedor hoje, que não tem descrição de cargos e salários, ele não tem um programa efetivo de treinamento dos seus colaboradores. O que o empreendedor faz? Ele contrata você, aí o Matheus está trabalhando lá, eu colo você com o Matheus e acho que o Matheus vai ensinar, só que o Matheus é cheio de vício, às vezes está desgostoso da empresa. É legal trazer essa situação, porque eu lembrei que a CEA tem um programa de treinamento muito forte, né, nos primeiros 90 dias do colaborador. Só que eu tinha um amigo meu que eu pegava trem com ele todo dia. E toda vez que eu pegava trem com esse meu amigo, ele vinha falando na minha cabeça. Não, porque na CEA não dá para crescer. Não, porque é só puxar saco. Não, porque isso, né? Aí teve um dia que eu não peguei o trem com esse cara. Chegou diferente lá. Eu fui trabalhar leve, eu falei, que isso, pô? Aí no dia seguinte eu fui no horário antes. Resumo da ópera é que eu fiquei 6 meses não pegando trem com esse cara. O que aconteceu? Eu fui promovido. Qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu fui promovido? Mandei embora meu melhor amigo. Aí eu pergunto para você que está aqui nos assistindo, quem que você precisa mandar embora da sua vida? Seja amigo, seja familiar, seja cliente. Quem são as pessoas que não compactuam com os teus sonhos que você precisa mandar embora? Porque tá cheio de ladrão de sonho aí, Mesaque. Então, inclusive, o pai de José, uma vez ele estressou com ele nessa pegada aí, né? E assim, a Carol Dweck, naquele livro Mindset, ela fala sobre isso, que às vezes é um excesso de cuidado. Exatamente. Não. Eu tenho essa história de vida, eu falo pra mim. A minha filha, ela queria fazer medicina, entendeu? Então a gente fica com medo. Tem filho de que idade? 19? Sério, com essa pele boa, quem é um dermatologista? A minha pequena Maria Thalita Kumi já estudou legal. 1 ano já. E legal. O que acontece? A gente fica com medo do filho se frustrar. Mas eu aprendi desde cedo com meu pai que... Seu pai era diferente? Seu pai mandava você voar? Não, meu pai falava que eu tinha que me fuder e acabou. E vai se fuder, você vai aprender, você vai cair de bicicleta, você vai levantar e você vai criar a casca de como não fazer. Mas, é assim, algumas coisas que eu não tive quando eu era criança, eu consegui, por exemplo, eu era louco pra ter um mini bug. A minha filha teve um mini bug. Algumas coisinhas que a gente pude dar pra ela, eu dei. Com certeza. Então, algumas frustrações você não quer. Perfeito. Então, só que aí a gente cria uma geração de filhos fracos. Engraçado, cara. Vou falar uma coisa muito séria e eu nem sei se eu posso falar isso, eu vou tentar falar de um outro contexto. Meu filho começou a dar trabalho, 13 anos de idade. E aí eu virei pra ele, com todo o amor, carinho, respeito que eu tenho pra ele, e falei, se arruma porque a gente vai dar uma volta e eu vou te levar no presídio. Ele, como assim, pai? Vou te levar preso. Um dia. Pra você ver seu futuro. Forte, meu. Você é igual o Capitão Nascimento. Você vai ver seu futuro. Sabe por quê? Eu prefiro muito mais ser firme com meu filho hoje e criar um homem de verdade, com caráter, com princípios e valores, do que estar chorando no caixão dele lá na frente, no futuro. Tendo que visitar ele na cadeia. Eu não posso criar uma geração de homens e mulheres fracas. Hoje, a gente tem uma pandemia
que eu acho que é pior do que o Covid, que são dos homens banana. As mulheres hoje estão sofrendo, sabe por quê? Tem um monte de homem banana. O homem não cuida, não protege, não provém para a mulher. É um bando de homem fraco, vagabundo, que não gosta de trabalhar. A gente tem hoje um monte de adolescente de 30 anos de idade, de 40 anos de idade, que mora na casa dos pais. Esses dias eu estava conversando com uma colaboradora minha, e aí ela virou pra mim, a gente tava conversando, aí falou assim, não, porque meu marido tem 40 anos, meu namorado tem 40 anos e mora com a mãe. Falei, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Como que um cara de 40 anos vai morar com a mãe, cara? Pelo amor de Deus, porra. Tá cheio de adolescentes, assim. Sabe o que tem que acontecer? E é por isso que o mundo tá uma merda. Por que o mundo tá uma merda? Porque tem um monte de gente fraca, um monte de gente frágil, um monte de gente mimizenta. Que, eu não posso fazer isso. Vai cansar. Foda-se que vai cansar. Foda-se que tá difícil. A vida não é um morango não, porra. Na época que eu fui pai, com 19 anos de idade, eu trabalhava na C&A, fazendo cartão o dia inteiro, fazia faculdade de publicidade e propaganda com bolsa e trabalhava numa casa de show, dormia 2 horas por dia, /noite. Aí nego vem virar pra mim e falar assim, eu tô cansado, foda-se. Você, em alguns momentos da tua vida, você vai ter que se sacrificar, sim. O sacrifício procede o sucesso. Ou você quer mudar de vida agindo de maneira como todo mundo age? Pô, na época eu ganhava R$400. Como é que eu ia sustentar uma família com R$400? E aí imagina se eu fosse um menino criado, se meu pai e minha mãe tivessem criado eu e meus irmãos para que a gente fosse frágil. Não, pô. Eu não posso fazer isso. E a gente tem lutado diariamente contra isso. A quantidade de homem que eu tenho que botar no corpo. Na minha imersão, a gente fala 3 horas sobre relacionamento. 3 horas. Sabe por quê? Muitos negócios acabam por conta do casamento e muitos casamentos acabam por conta do negócio. A gente trabalha durante 3 horas de relacionamento. E sabe o que acontece? A gente toma a decisão mais importante da nossa vida, que é quem nós vamos casar de maneira emocionada. Aí, ele não frio na barriga. Aí, ele transa gostoso. Aí, ela é gostosa, legal. Isso é página 1, porra. Ela tem princípios e valores alinhados com os seus? Ela é complementar? Ela tem visão de longo prazo? É alguém que vai fazer você crescer? Vai fazer mudar de vida? Se a resposta for não, não fica com essa pessoa. Eu não posso ficar em relacionamentos só por questões fisiológicas. Eu preciso estar com o parceiro dos sonhos, que é o que a Ana é na minha vida. Cara, a Ana começou a namorar comigo em 2019, eu tava na merda da merda da merda. Pô, hoje a gente mora numa casa legal, tem uma vida massa. Por quê? Ela é minha parceira dos sonhos. Ela sonha a mesma coisa que eu. Só que muitas das vezes, hoje nos relacionamentos, eu tenho alguém que quer muito voar e a pessoa é uma âncora. Aí eu vou ficar paralisado com a minha vida e com os meus sonhos até quando? Eu vou ficar paralisado com a minha família que tenta me travar até quando? Augusto, mas peraí. Você é contra a família? Você é contra... Não, eu sou a favor da família. Só que eu não sou a favor de você passar nessa vida e o maior presente que você tem, que é a sua vida, você viver ela de maneira medíocre. Você sobreviver ao invés de viver. Ei, deixa eu falar uma coisa pra você, Mesaque. Nós nascemos para ter uma vida com abundância, não uma vida com escassez. Só que eu aceito ter uma vida escassa. Eu aceito não ter o carro que eu quero, não ter o corpo que eu quero, não ter o relacionamento que eu quero, por comodidade. Pra quê? A Bíblia fala em Gênesis 1, 26 e 27, façamos o homem de acordo com a nossa imagem e semelhança. Porra, se você é a imagem e semelhança do Criador, por que você vai viver uma vida medíocre? E no 27 ele fala, domine sobre tudo que está sobre a terra, o céu e o mar. Então, se eu nasci para dominar tudo que está na terra, no céu e mar, por que eu vou me vitimizar? Eu vejo que existem muitas pessoas que são vitimistas e não protagonistas. E esse foi o segundo ponto de virada da minha vida. Foi quando eu tinha 14 anos de idade e meu pai me deu uma caneta Bic e falou assim, toma,
esse é o maior presente que você já ganhou na sua vida. E meu pai, e eu olhei para aquela caneta e falei, essa caneta é eterna, é de alguém importante. Meu pai vira para mim e falou assim, não, essa é a caneta que você vai escrever a história da sua vida. Você é autor e protagonista da sua história. Eu pergunto para você que está aqui nos assistindo, o quanto que você tem sido coadjuvante da sua própria história? O quanto que eu tenho deixado que outras pessoas escrevam a minha história? O quanto que eu tenho deixado que os meus funcionários escrevam a história do meu negócio? Que o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, meu esposo escreva a história da minha vida. Só que, cara, peraí, eu preciso dominar a minha vida, eu preciso viver uma vida abundante, próspera, feliz. Só que eu não me amo, eu quero amar todo mundo, eu quero cuidar de todo mundo, eu quero fazer por todo mundo. Só que Jesus fala que o maior dos mandamentos é o amor a Deus acima de todas as coisas e eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Ei, deixa eu falar para você, o quanto que você tem amado os outros e tem se matado diariamente por sims que você dá para os outros e está dando não para você mesmo. Até quando você vai viver como coadjuvante da tua própria história? Eu quero que você entenda de uma vez por todas que nós nascemos para comer e viver o melhor dessa terra, só que eu não posso andar com gente que é vagabundo, mimizento perto de mim. Eu preciso mandar essas pessoas para Mimielândia. Não, é verdade. De fato, tem muita gente... Eu preciso pegar essas pessoas e mandá-las para Mimielândia. Sabe assim, Mimielândia é o país onde só tem mimizento. É o país que as pessoas ficam focadas em dar desculpa e não são focadas em dar resultado. Que é, na verdade... Pega água pra mim, por favor. Os vitimistas, né? Exatamente. Tem uma jarra ali, se puder pegar, ela tá ali, já tá pronta. Tem um monte de gente que é vitimista e não é protagonista. Cara, é verdade, meu. Me empolguei aqui falando. Fiz lembrar os pregadores, hein? Deixa eu te falar. E esse é o segundo. Terceiro ponto. Terceiro ponto de virada foi quando eu fui pro Espírito Santo. Certo. E aí, quando eu fui pra lá, foi incrível, porque, imagina, eu fui pra um estado que eu não conheci ninguém, tinha uma baita de responsabilidade e falei, cara, preciso romper. E a gente rompeu, cresceu muito. Só que eu me tornei um líder extremamente prepotente e arrogante. Por quê? Eu era um líder que eu era autoritário, eu não tinha autoridade, que é diferente. As pessoas, elas faziam o que queriam, elas só faziam o que eu direcionava porque eu era autoritário. Você tinha poder. Isso. Que eu era o gestor e, enfim, eles tinham que fazer porque eu estava mandando. Só que tem uma variável, que é o seguinte. Eu tinha uma menina que eu estava desenvolvendo ela, o nome dela é Cida, para ela ficar no meu lugar. E sabe o que aconteceu? Ela virou para mim numa reunião de alinhamento e falou assim, Augusto, se for para ser líder igual a você, eu não quero. Eu falei, ué, como assim? Tá doida? Como assim, se for para ser líder igual a você, eu não quero? Eu entrego o resultado, olha minhas lojas. E aí eu fiquei puto, né? Falei, some daqui. E aí o resumo é que ela falou isso, eu fiquei ruminando uns 2 dias, assim, sabe? Aí eu liguei para um chefe meu. Falei, cara, o que você fez para mudar, para melhorar ali? Eu fiz um negócio chamado coach. E mudou minha vida. E você fez onde, coach? Eu fiz na Sociedade Brasileira de Coach. Caramba, SBC, eu fiz SBC, lá também. Vilela da Mata. Vilela da Mata e a Flora. E a Flora, não cheguei a conhecê-los. Eu fiz em 2016. Tinha uma Fernanda Schaurin lá, isso, uma magrinha. Isso aí. Eu estudei com ela também. Eu fiz em 2016 SBC. E eu tava na CA ainda e foi quando eu entendi que não adiantava eu dar técnica sem mudar o comportamento. Meu, e como é bom coach até pra nossa vida, exatamente. Né, e aí eu mudei como pessoa. E uma das ferramentas lá, eu me enxerguei extremamente bem sucedido morando aqui em Alphaville. Puxa assim, ó, faz assim. Isso, aí depois você traz pra você. Isso. Morando sempre aqui em Alphaville. Meu sonho sempre foi morar aqui em Alphaville, conta da CA, mas vazio, sozinho. E aí foi quando eu peguei minhas lojas, cara, peguei os líderes, formei eles e a gente começou a usar a ferramenta de coach. Cara, minhas lojas todas bateram meta pra caraca. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso em outros lugares. Eu queria sair, né? Eu tinha a sensação de ser uma águia dentro de uma gaiola. E aí, no dia 1º de março de 2017, o meu gestor, na época, Maurício, ele vira pra mim e fala, Augusto, tô abrindo a gaiola pra você que é uma águia voar. Vai voar. E eu saio da CA em 2017. E assim,
foi um ponto de inflexão, porque, pô, legal, e agora? Como é que vai fazer? Como é que vai empreender? Caramba, 2017. 2017. E aí, assim, vou dar uma palestra numa empresa de marketing multinível, me garfam nessa empresa de marketing multinível, vai virar diamante, vai ser treinador oficial, resumo da ópera. Deu errado pra caramba. Todo o meu dinheiro acabou ali naquele ano, porque eu queria viver o padrão de vida dos meus líderes. Queria comer no melhor restaurante, queria ostentar, comprar roupa cara, enfim. E o resumo da ópera foi que em 2018 acabou meu dinheiro real, assim. Era o filho pródigo. E aí, assim, só que eu sabia do que eu entregava, sabia dessa transformação. O líder, eu fui pedir um direcionamento para ele virou para mim e falou assim, cara, some da minha equipe, você é um lixo como ser humano. Eu não quero você aqui junto comigo e você... Enfim, seus filhos tinham que ter vergonha do homem que você é. Mas isso Porque você você é um ouviu? merda. Ouvi, pô, do meu líder. Mas você não era isso. Não, mas eu... Imagina, você quebrado financeiramente, quebrado emocionalmente. Qual foi o destino? O Espírito Santo tem a terceira ponte. E aí eu subo na terceira ponte para me matar, dia 5 de fevereiro de 2018. Subo na terceira ponte para me jogar. E aí um amigo meu que eu tinha pedido dinheiro emprestado para aluguel, chamado Yuri Utida, inclusive um cara foda pra você trazer aqui no podcast, ele mandou um áudio sobre viver a vida dos sonhos para mim, mandou o dinheiro do aluguel, mandou o áudio sobre viver a vida dos sonhos. E eu comecei a ouvir. Como que é o nome dele? Iago? Yuri Utida. É um cara que você tem de perto. É, ele é foda. Ele é muito foda. Ele é muito foda. Trabalha como treinador comportamental também e tal. E aí o Yuri, ele foi um cara que mandou isso pra mim, eu comecei a ouvir, eu falei, cara, peraí, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu vou acabar com a minha vida por conta de que um infeliz falou pra mim, eu não sou isso. E aí eu desci, montei a Gigante em Vendas, dia 5 de fevereiro. Tem um vídeo, manda um vídeo pra mim, por favor. Deixa eu achar aqui. Manda pra mim. E aí, quando eu desci da ponte, eu vou te mostrar o vídeo aqui. Eu mandei um vídeo pra uma amiga minha que, ó, vou te mostrar o áudio. Que tá aqui. Se você vai mostrar, ele vai falar assim: viu, Augusto, valeu a pena. Aqui foi a premiação de 5 milhões que eu ganhei depois, na sequência. Muito bom, E hein? aí, eu desci da ponte e a gente construiu a Gigante em Vendas. Por que é gigante? Você começou a falar de Davi. Tem 7 princípios que a gente aprende com Davi. Se eu aplicar na minha vida muda. São princípios. E uma das coisas que a gente precisa ter clareza é, cara, princípio é inegociável. Eu não posso abrir mão de princípio. Não posso abrir mão de princípio. O primeiro princípio que você aprende com Davi é que Davi, ele se preparou. Concorda comigo que ele, antes de lutar contra Golias, ele tinha lutado contra as bestas feras que tentavam comer suas ovelhinhas. Não, e ele sabia, inclusive, usar aquela funda. Manusear a funda. Então, eu tenho que me preparar. Quantas pessoas você conhece que quer ter resultado sem preparação? Segundo, Davi estava em constante movimento. Então, eu preciso estar em movimento. Segundo princípio. Por quê? Davi, ele tocava a harpa para Saul, era pastor de ovelhas e entregava marmita para os seus irmãos. Então, eu preciso estar em constante movimento. Tinha bastante. Terceiro, eu preciso ter uma atitude gigante. Cara, ei, quem é esse aí, filisteu, que quer afugentar o meu povo? O quanto que eu preciso ter atitude para as situações ruins que têm se levantado na minha vida? O quanto que eu tenho a atitude mesmo de peitar e falar, cara, não é isso, eu vou resolver. Quarto princípio que você aprende com Davi. Então, primeiro, se preparar. Segundo, estar em movimento. Terceiro, ter atitude. Quarto, quando o rei Saul vai dar armadura para Davi, ele fica tipo um robozão, né, com aquela armadura. E ele foi do jeito dele. Sabe o que acontece? O quarto princípio é muito forte porque eu preciso manter a minha essência. Essência. Porque tem muita gente que começa a ganhar dinheiro e vai mudando a sua essência. Vai mudando a sua identidade, vai colocando as vestes do outro. O que eu acho incrível do trabalho que você faz? Você lapida a comunicação da pessoa mantendo a essência dela.
Isso é foda. Eu não posso criar um personagem, porque um personagem não é algo sustentável. Então, Davi, ele manteve a essência dele. Você quer tocar um ponto ou posso? Não, a gente trazendo aqui para hoje, pro mundo do influenciador, veio um cara aqui falar aqui, ele fez uns milhões na pandemia, e ele falava assim, exatamente isso para os dias de hoje. Tem muita gente que, por exemplo, o cara estourou dando aula de como, vamos lá, de andar de bicicleta. Ele ficou famoso dando aula de como andar de bicicleta. E ele fez 1 milhão. E aí, o que acontece? Aí ele começa a andar com outras pessoas e tal, e ele começa a mostrar aquilo, começa a viver e passar aquilo para as pessoas. Não foi aquilo que levou ele para lá. Não Ele conecta. não era conhecido como Exato. aquilo. E o que acontece? O cara... Ele vai perdendo a essência dele, a identidade dele. Quinto princípio. Davi, ele tinha uma fé sobrenatural. E ele chega e olha para aquelas pedras e fala assim, qual é Deus? Tô aqui, cara. Fiz a minha parte, agora é contigo. Fé sobrenatural. Eu preciso ter uma fé sobrenatural. E a fé, por que ela é sobrenatural? Vamos para a etimologia da palavra? Deus, ele vai agir no sobrenatural com você. Deus não vai fazer por você. Não adianta você ir para o monte, fazer jejum, oração. Mas olha, eu acho assim, eu tenho certeza que nesse 2017 foi o momento que você teve um encontro assim com Deus. Muito. Por quê? Porque antes disso, você tava ali, você tinha certeza que você conseguia resolver. Sim. Aí um dia entra a fé sobrenatural. Isso já Exato. aconteceu comigo várias vezes. Eu conto do último, né? Do último ponto sobre isso aqui que a gente está vivendo, né? Eu vim para cá numa sociedade e em 2 meses a gente desfez a sociedade. Só que agora eu saí e fui para 100% total dependência de Deus, né? Quando eu entendo isso, e isso é surreal, porque lembra que eu falei que o meu propósito é fazer o propósito de Deus aqui na Terra. Esse é o propósito, Augusto. E aí, se eu vou cumprir o propósito que Deus tem para minha vida, eu digo que a vida com Deus, ela é pesada ou é leve? O jugo é pesado ou o jugo é leve? O jugo é suave. E o fardo é leve, porque ele pega isso. O apóstolo Paulo fala, quando eu tô fraco aí que eu tô forte, o que ele quer dizer disso? Cara, você tá fraco de você, mas você tá forte De mim. de Deus, né? Então isso é muito forte. Cara, ó, você falando assim, ó, foi de Deus você ter vindo aqui. Os assembleanos falam assim, né? Aleluia. E aí o que acontece, ó, essa semana mesmo, né? Cara, se você for ver o tanto de planos, de projetos, então, a gente conversando aqui antes disso, me veio várias coisas. Vou refletir hoje, vou fazer uma listinha, vou tirar isso e isso. Vou literalmente, cara, eu quero até te agradecer, Tamo tá? junto. Vou agradecer o Simval. Simval, vou pagar uma caixa de bombom pro Simval. Poxa Ó, vida. Tô valendo um pouco em Simval. Não, essa é a minha história com ele. Depois eu vou pegar ele, entendeu? Legal. Então, o que acontece? Até falei pra ele, pô, Simval, você some. Simval, assim, ele some e aparece. Mas agora eu tô cuidando dele, agora não, esquece. Ele falou pra mim que esse A gente ano vai ser o ano dele. Não, a gente vai ter a maior assessoria de RP do Brasil. Aí, se liga, o que acontece, né? Aí eu falei, caramba, fiz uma reflexão. E aí eu falei, algumas coisas não estão dando certo. Entendeu? Sim. E aí eu cheguei e falei com a minha esposa, falei, cara, eu tenho tentado isso. E tinha uma pessoa que eu estava tentando um contato há um tempo. Aí eu peguei minha agenda e coloquei alguns negócios e algumas pessoas que eu dependia dela para dar um outro passo. Entendeu? Aí eu peguei o nome dessa pessoa e falei, Carol, vou falar um negócio pra você. Eu não vou mais correr atrás dela. O que tá aqui, eu vou entregar na mão de Deus. Eu não vou mais fazer e tal. Assim, se Deus quiser, vai dar certo. Se não quiser, não tem problema, eu vou esquecer. Perfeito. Cara, impressionante, velho. Não foi amanhã, 9 horas da manhã, o cara falou, voltei, vamos conversar? Uau. Eu não precisei. Tava conversando com um cara, e ele tá lá, bonitinho. O cara falava comigo antes do Natal, conversando com o cara, o irmão dele é muito forte no Brasil, na televisão. E eu falando com ele, não, vamos conversar, preciso conversar com você e tal, isso e aquilo. Aí deu uma reviravolta aí na vida do irmão dele e tal, mudou de emissora. Aí quando não responde, eu falei, não tem problema. Tá, entreguei aqui na mão de Deus, não vou falar se tiver que ser, vai ser, se não for, seja o que Deus quiser. Em vez de eu mandar um WhatsApp pro cara, eu falei, vamos conversar. Sabe o que eu falo?
Fala, Deus, se for da tua Mas vontade, é aí que entra Você o entendeu? sobre. eu não Que preciso eu já ficar falando fiz pra ele. tudo. Tem um monte de gente que quer ser próspero, quer ter resultados gigantes, quer ter uma vida diferente, só que o cara não fez tudo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que eu vou comer do suor do meu trabalho. Como é que eu vou comer se eu não trabalhei para isso? Não, e você falando de Bíblia, a gente mudou aqui dos negócios, trouxemos pra fé, né? Mas assim, é que tem os pastores que falam sobre isso. O que você falou aí é exatamente a história de Mefibosete. Que não foi ele, não foi o Mefibosete, mas era o quanto era Jonatas. Jonathan. Era Jonatas, né? Era Jonatas, não é isso? E quanto o Jonatas tinha feito por Davi. Então, assim, ele fez, ele colocou. E aí, uma hora, o que Davi faz? Tem alguém que eu possa abençoar por amor a Jonathan? Foi mais ou menos isso que ele falou. Isso. Então, assim, eu fiz a minha parte. Exato. Eu entreguei na mão de Deus. Eu não vou chegar ali e fazer. Se for de Deus, vai ser. Se não for, em vez de eu mandar um WhatsApp e falar, e aí, como é que vai ficar parado? Fala, Deus. Aí eu falo pra Deus, entendeu? E tem funcionado, cara. Muito. A gente precisa mudar essa chave, às vezes. Exato. Sexto princípio. Davi teve foco. Que é o que você gosta de falar, né? Muito. Cara, deixa eu ver se tem pedaço em branco. Mas eu desenhei aqui. Pra mostrar pra câmera. Foco. Ele mirou no meio da testa do gigante. E sabe o que acontece? Foco é dizer não pra tudo aquilo que não vai me levar pra minha vida gigante. E a gente tinha falado sobre isso. O quanto que eu gasto, não dá pra ver não, né? Não. O quanto que eu gasto de energia por dia com projetos que não vão mudar a minha vida. Com oportunidade. Cara, tem oportunidade de ganhar dinheiro em tudo quanto é lugar. Posso te expor aqui o que você falou pra mim antes de começar? Augusto, vamos fazer um projeto junto. Eu falei, cara, não posso. Não posso. E podia ser bom pra você, né? O pessoal fala assim, né? Podia. Mas não. Eu sei que esse ano nós vamos ter nas nossas imersões 800 empresários. Dos 800 empresários, a gente vai ter 240 pessoas que vão virar nossos mentorados. Os 240 pessoas que vão virar mentorados, 100 vão estar no nosso mastermind. Ponto, é isso. Mas e aí, mas não tá aberto nem pra dar uma palestra, assim, Não, uma noite? palestra a gente faz. Mas por quê? Dar uma palestra tá ligado àquilo que eu quero fazer. Então, eu dou palestra porque eu tenho oportunidade de falar com mais empresários. Se eu falo com mais empresários, eu tenho oportunidade de vender mais. Putz, está alinhado com Deus, está alinhado com o meu negócio. Top, vou fazer. Ah, Augusto, vamos fazer um projeto. Cara, não vou. Não está alinhado com o que Deus quer para minha vida. Porque eu preciso ter ouvidos e olhos espirituais. A minha oração como crente, empresário é: Senhor, que me dê ouvidos e olhos espirituais para ouvir a tua voz e ver a tua vontade. Quantos nãos você precisa dizer hoje para viver a vida que você merece? O gigante caiu. Ele jogou a pedra com a funda, bateu no meio da testa do gigante. Se ele mirasse qualquer outra parte, iria dar ruim. O gigante caiu. E aí, o que acontece? Tem um monte de gente que tem iniciativa pra caramba. Sabe aquela pessoa que, tipo assim, vou fazer, vai dar certo. É isso, vambora, papapá, pipipi, pão duro. Massa, né? Só que quantas pessoas você conhece que tem acabativa? Quando o gigante cai, Davi podia ter comemorado. Caraca, eu sou sinistro, porra. Olha lá, ó, o filisteu. Seu filisteu. Só que não. O que ele fez? Ele foi lá, pegou a espada e cortou a cabeça do gigante. O que você precisa hoje acabar que você começou a fazer? É verdade. Nunca tinha pensado assim, né? Ele foi lá e acabou que ele tinha começado. Isso. E sabe qual é o problema? Muitas pessoas começam várias coisas, iniciativa. Porque é o tesão do início, pô. É muito bom. Ah, vambora! Não sei o que, vai dar certo, vou dominar o mundo. Mano, começa a dar merda. Aí você começa a fazer o quê? Pula de projeto. Muda de projeto. Pula de projeto. Por quê? Nós estamos viciados em dopamina. Quando, na verdade, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas condensam essa energia e foco numa coisa só. E tem que disciplina. é a única coisa. Disciplina. E eu aprendi com um amigo meu, Bertolucci, outro cara foda pra você trazer aqui. Sérgio Bertolucci.
O Bertolucci é o que... É personal. É o Personal. maior do Brasil. Como que é o nome da mulher dele? É a Dominique. A Tá Dominique lá já na veio aqui. I3. A Dominique já Isso. veio aqui. Tá lá como CEO da I3, inclusive. Dominique é incrível. Ela é foda. O Sergião também é absurdo. Eu aprendi uma parada com ele que é disciplina de execução. Cara, eu preciso ter disciplina de execução. Eu preciso fazer todo dia. Por exemplo, hoje foi um dia que eu não consegui treinar. Eu tô agoniado por conta disso. Por quê? Eu perdi 24 quilos em 4 meses. Eu preciso continuar a minha rotina de treino, porque eu preciso isso. É disciplina de execução. Eu tenho que fazer e ponto. Eu não tenho que questionar. Um monte de gente fica questionando. A falta do militarismo está acabando com o nosso país. Por quê? Você serviu o quartel? Eu tenho 2 irmãos que são militares. E ordem você não questiona, ordem você executa. Hoje a gente está numa geração que você dá um direcionamento para alguém e a pessoa fica, mas por quê? Eu não estou pedindo para você questionar, é para você executar. Deus, às vezes, ele te dá um direcionamento e aí você fica nos seus questionamentos e sabe o que você faz? Você brinca de Jonas e vai fugir da vontade que Deus quer para a tua vida, porque você vai para o teu achismo. E sabe qual é o pior disso tudo? Jonas, ele não ferrou só com a vida dele não, pô. Quem deu carona para ele no barco também se ferrou. Sabe o que acontece? Quando você foge de estar no centro da vontade de Deus, você prejudica todo mundo que está no seu entorno. Você traz tormenta para todo mundo que está no seu barco. É o chefe de família que proporciona à família uma vida medíocre. Né? Exatamente isso. Então, assim, quando eu entendo que, cara, peraí, primeiro, será que tem Jonas no meu barco que eu preciso mandar ele embora? Porque às vezes, sabe o que acontece? Eu fico assumindo o BO dos outros pra minha vida, pô. Eu trago o problema da pessoa pra minha vida. Eu quero cuidar demais, eu quero salvar todo mundo. Cara, será que é o momento de você salvar os outros se você não tá salvo? Eu vejo que muita gente tem síndrome de Madre Teresa de Calcutá, que quer cuidar de todo mundo, que quer salvar todo mundo, mas sabe o que ela tá fazendo? Ela não tá salvando a própria vida. O quanto que eu tenho cuidado de outras pessoas e não tenho cuidado da minha própria vida. Isso é verdade, hein? Muito forte. Eu tenho... E sabe outra coisa? Que assim, ó, quando o cara começa a ganhar uma moeda, ele tem que ser o salvador da família. Ele tem que dar dinheiro pra família toda. Tá errado, pô. Tá errado. Você não tem que sustentar irmão vagabundo, cunhado vagabundo, pai e mãe. Eu não posso fazer isso. Se eu tô fazendo isso, tá errado. Sabe por quê? Eu tiro do investimento que eu vou fazer lá na frente, da energia que eu vou fazer lá na frente. Você acha mesmo que José seria José se ele estivesse perto dos irmãos? Não. Ele só teve para ajudar, porque ele se afastou durante um período para poder ter prosperidade. Às vezes o que você precisa fazer é se afastar da sua família por um tempo, porque eles não sonham do jeito que você sonha, não vivem as coisas que você vive, não têm os olhos espirituais que você tem, porque Deus deu a visão para você. Cara, Deus deu a visão do que vai acontecer, pô. Só que talvez o que está atrapalhando Deus cumprir o que ele quer para a tua vida, Mesaque? Às vezes eu tenho um monte de Jonas que eu preciso me afastar. Às vezes eu tenho muitas pessoas que não são para estar comigo, que eu estou querendo carregar, que eu estou querendo salvar, que eu estou querendo ajudar. Não, manda essas pessoas para bem longe da tua vida. Máscara de oxigênio lá, quando tá caindo no avião, por mais que não preste para nada, primeiro é você, depois nas outras pessoas mais frágeis. Para de querer salvar todo mundo, pessoal, e se matar por dentro. Tá errado. Meu, muito forte, hein? Ó, deixa eu te falar. Meu, você vê que o tempo passa, hein? E a gente ficou em 2 tópicos. Vamos fazer a dica de filme? Lógico. Tá preparado aí, então? Lógico. Vamos lá. Salve, salve, galera. Eu sou o Mesaque de Almeida e esse é o Alpha Media Cast. E hoje, com o oferecimento da Futura Connect, temos mais uma dica de filme. E a nossa dica de filme hoje é com ele, Augusto Carrara. Com você, Augusto. Bom, a minha dica de filme é o filme Golpe Duplo, com Will Smith.
E tem uma cena incrível desse filme que eles mostram o poder do inconsciente. E o quanto que nós temos a capacidade de trabalhar no inconsciente do nosso cliente. Então, quando eu tenho essa capacidade de olhar para o inconsciente e trabalhar esse inconsciente, o resultado ele é completamente diferente. Então, assim, dica, golpe duplo, se não me engano, tem na Netflix e no YouTube. Muito bom. Essa é mais uma dica de filme. Lembrando que a Futura Connect oferece aí internet banda larga de qualidade e adquirindo seus serviços, você também tem acesso à plataforma streaming, todas as plataformas streaming, filmes de excelente qualidade. Como é que faz pra contratar? Além de todos os jogos do Campeonato Brasileiro, Campeonato Europeu e muitas outras novidades. Futura Connect. Boa, Valeu. eu já quero contratar, já saio daqui com um cliente. Não, cara, você sabe, a Futura Connect, cara, eu pago, o meu plano é R$99. Sério? E eu tenho uma TV legalizada, porque eles Sim, pagam. sim, Porque sim, hoje sim. que nem você paga lá a Prime Video, você tem acesso às outras plataformas. Sim. E aí, cara, no final de semana passada, eles dão uma caixinha, né? Legal. E aí eu levo a caixinha, e aí coloquei, tava tendo um jogo do Real Madrid. Sabe Aham. aquele jogo que o Real Madrid perdeu? Sim. Você gosta de 6-3, futebol? eu acho. Gosto um pouquinho. Meu filho gosta mais. Liguei o jogo e assisti lá. Eu fico agoniado, porque eu assinava a Globoplay e tal pra assistir o Campeonato Brasileiro, cara. Porque, na verdade, você tem que assinar, né? Globoplay, Prime Video, Netflix, Cada um tá num negócio só. Disney Plus. Então, assim, cara, eu tenho que pagar só o que eu pago aqui, somando essas 4, já dá os 100. E tem direito ao quê? A internet também? Não, ele dá a internet pra você e te Não. dá a TV. Mas como assim? Então, Banda larga e a TV. Não, cara, não pode. A conta não fecha, pô. Exatamente. E olha que Da banda larga e a TV? E a TV. E tipo assim, ele foi... Ai, irmão, quanto dinheiro aqui, a gente ó, tá perdendo? Futura Connect, irmão. É, irmão. E ele, ó, Pega o telefone, pelo é amor um de cara Deus. legal pra se conectar, hein? Legal? É. Não, quero. Vou te conectar com o Márcio e a Monique. O Márcio é o seguinte, ele é um empresário desse setor e ele tem uma base de 20 mil clientes. Que top, Dentre cara. esses 20 mil clientes, ele tem muitas pessoas que são PJs, Legal. que top. usam a banda larga. E você consegue fazer uma comunicação para essas pessoas. Que incrível, cara. Convidar para algum e tal, fazer um treinamento. Pô, sensacional. Ele consegue, né? É claro, tem toda a questão agora aí da de LGPD e tal. Não, mas nos contratos de LGPD dá pra Mas fazer. dá para ele colocar isso dentro do pacote de serviço, oferecer algo para Que um cliente, incrível, cara. mandar na fatura. Ó, você não contrata Futura Connect se você for burro. Eu tô me sentindo burro aqui por ter operadora que eu tenho. Então, eu cancelei depois que a gente começou a conversar, eu cancelei. Eu cancelei. Você vê, eu perdi um contrato. Mano, quanto foi aquele contrato que a gente perdeu porque a internet não funcionou nem a pau? Porque o meu celular, o dela e de... Hã? Foi muito dinheiro, né? Foi mais de 100 mil, assim, que eu perdi, porque nenhuma das internet funcionou na minha casa. Então, já aconteceu aqui de o cliente... Você vê, ó, teve um cara que queria vir gravar aqui, ele queria fazer um lançamento, e aí ele falou assim, não, eu preciso, mas que seu prédio tenha... Internet dedicada. Ele queria internet dedicada, mas ele queria... Tipo assim, eu nunca tive problema, nunca. O único problema que aconteceu aqui uma vez, cara, você que é da igreja, foi eu sabia, mas eu esqueci. Toda sexta-feira, às 8, desliga aqui pra fazer... Toda última sexta-feira do mês, desliga pra fazer manutenção. Não sei nem que manutenção é essa. E aí, o que acontece? Eu esqueci disso. Agora a gente coloca na agenda, travado. Aí, o que acontece? Inclusive, né, Matheus? É semana que vem, né? Ou é hoje? É hoje. Dia 31. Senão hoje é 8 horas ia desligar tudo aqui. E aí o que acontece? O Takayama, cara, tava aqui. Sabe o Takayama? Takayama. O Takayama era um pregadorzão ainda, né, de Camboriú. Tava aqui e tal. Acho que eles estavam na metade, né, Matheus? Já tinha uma hora. O que aconteceu? O que aconteceu? Cara, meu, pra você tirar uma agenda de um cara desse aí, meu, acabou a energia. Aí o cara queria fazer um lançamento, queria me alugar o dia inteiro, mas ele queria que eu trouxesse, como é que fala? Gerador. Eu falei, cara, eu vou colocar um gerador aqui dentro dessa sala. Não faz sentido. Entendeu? Mas é porque podia dar problema, né? Se desse problema, enfim. Cara, a gente tá chegando aqui, meu, tinha muita coisa pra falar contigo aqui, mas antes ainda da gente ir pros finais aqui, eu queria que você falasse sobre os impostos, eu gostei disso. Os impostos que você paga por não fazer algumas coisas. Cara, o empresário brasileiro, ele paga muito imposto. Você que é empresário,
paga muito imposto, é o imposto da ignorância. Sabe o que é o imposto da ignorância? O imposto que você paga diariamente por não ter uma informação clara. Imagina o seguinte, será que hoje você está focando, gastando energia no produto que dá mais lucratividade para você? Será que hoje você sabe recrutar, reter e ter os melhores talentos dentro da sua empresa? Será que hoje você sabe como fazer para trazer o cliente que vai pagar o preço justo para a tua empresa? Se eu não tenho essas informações, isso tudo é imposto da ignorância. Tem um cliente nosso que ele falou, né? Caraca, Augusto, foi R$1.200.000 em um ano que eu paguei de imposto da ignorância. Caraca. Por quê? Eu preciso dessas informações. Eu, como empresário, preciso parar de ser ignorante em algo e buscar me desenvolver constantemente. Então, você que é empresário, está na hora de você parar de pagar o imposto da ignorância. Como é que você faz isso? Vem que ser gigante, né? Então, a nossa imersão, a Imersão Negócios Gigantes, ela trabalha isso. Ela trabalha o CPF e o CNPJ, né? É a única imersão no Brasil que faz isso. Cuida do empresário de maneira 360. Por quê? Geralmente, Mesaque, as pessoas vão para uma imersão de inteligência emocional. Uhul, yes, vou dominar o mundo. Beleza? Chega na segunda-feira, como é que eu aplico isso dentro da minha empresa? Não sabe, cara. E aí o cara vai para uma imersão de negócio 3 e fala, dias de cara, incrível, putz, sei como é que é aumentar minha DRE, minha lucratividade, beleza, não sei o quê. Só que o colaborador dele não viu isso, ele não sabe como fazer isso. Com 2 semanas ele entra em processo de autossabotagem e ele se perde. Na nossa imersão, não. A gente trabalha em 3 dias, mais de 40 horas de conteúdo. No dia 1, desbloquear a mente do cara. Então, é ressignificar medos, crenças, traumas, bloqueios emocionais, padrões familiares que travam a vida do empresário. No dia 2, eu ensino o empresário a ter vendas com previsibilidade, ou seja, como é que eu tenho múltiplos canais de aquisição trazendo cliente para mim constantemente e como que eu planejo, faço a gestão eficaz do meu time. No 3º dia, eu tiro de vez o empresário do operacional. Como? Estruturando processos muito claros dentro da empresa dele e fazendo com que ele atraia e retenha e promova os melhores talentos da empresa dele. Então, a gente trabalha de maneira 360, o CPF e o CNPJ. A gente é a única imersão no mercado brasileiro hoje que cuida do empresário de maneira 360. Então, você vai sair de lá com uma apostila com 140 páginas para mudar o teu game de uma vez por todas. Cara, muito bom, hein? E o que a gente conversou aqui foi só 1/3 do que a gente tinha planejado aqui, Acho cara. que até menos, né? Vamos marcar outro dia pra você voltar aqui. Vamos fazer um ao vivo na quinta-feira. O nosso podcast é na quinta. Legal. Vamos marcar aí com um tema mais específico. Perfeito. Pode ser? Pô, lógico, pode. Quero te agradecer, né? Agradecer você, agradecer o Simval. Obrigado, viu, Simval, por ter nos conectado. E a gente fez, no final do ano passado, o nosso primeiro evento. Né? A gente trouxe aqui em torno de umas 50 pessoas. A gente trouxe o prefeito Elvis César, prefeito de Santana de Parnaíba. Legal. Nosso amigo. Veio, fizemos, teve network, foi muito bacana. Incrível, cara. E a gente quer fazer o segundo. Estamos planejando Já aí. contem comigo aí. Estamos planejando para depois do carnaval, Massa. 150 pessoas. Top. Vamos fazer em 2 ambientes. Nesse ambiente ter aí algumas exposições de patrocinadores, porque precisamos monetizar. Lógico. Não vai ficar fazendo só brand. Não, tem que fazer dinheiro mesmo. Vamos conversar para você participar. Não, vai ser um prazer, vai ser uma honra. E eu convoco você, empresário, que quer mudar completamente a sua vida e o seu destino, tanto CPF quanto CNPJ. Vai acontecer agora em Alphaville, dias 11, 12 e 13 de fevereiro. A Imersão Negócios Gigantes. São 3 dias que vão mudar a tua vida e outra. Se você for na imersão e pô, Augusto, não valeu a pena, eu te devolvo o dinheiro mais R$1.000. Então isso é compromisso firmado em cartório. Caramba, meu. Então, como diria seu Creyson, eu a garanto. Lembra do seu Creyson, do Cacete Planeta? Pô, saudade desse cara aí. Então, assim, se você for na imersão, se não ficar satisfeito com aquilo que você vai aprender lá, são 40 horas de conteúdo insano para mudar a vida da pessoa. Só para você ter noção, a nossa nota de avaliação, né, NPS é 9,98. Então, assim, a galera vai... E eu não falei de uma situação. Eu tenho 283, né, amor? Pessoas tatuadas com aquilo que eu falo. Caramba! Então, tem várias frases: ambiente define destinos, gratidão, honra e lealdade, para onde Deus aponta, ele paga a conta, influência gera resultado. São frases do nosso movimento. Pô, eu preciso saber. Eu anotei algumas aqui, ó. Onde que eu pego essas frases aí? Onde que estão aí? Tem lá no Instagram. Tem um destaque, assim, que tá fixado.
frases para você se tornar um gigante. Inclusive, vou indicar, depois que terminar aqui, vou fazer Boa. um vídeo sobre isso. Frases Para se tornar um gigante. Ó, Gigante. PVC, tornar gigante. Boa, PVC. Cara, obrigado. Eu quero agradecer aqui a vocês que estiveram aqui conosco. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo e todas as quintas-feiras nós estamos aqui. Irmão, obrigado, viu? Sucesso na sua trajetória. Eu vou te encontrar lá, como o Daniel Godry fala, lá no topo, tá? Torcendo por você e tenho certeza. Eu quero que Deus continue usando a sua vida. Obrigado. Para você ajudar esses empresários a mudarem de vida e, consequentemente, a gente criar aquela cadeia, né, de pessoas ajudando pessoas. É uma missão. É uma missão nossa. Tenho certeza que Deus colocou no seu coração. A nossa missão é fazer com que pessoas comuns construam uma vida gigante. E toda vez que alguém perguntar para você o que aconteceu, você vai falar a palavra de Isaías 41:20. Para que todos vejam, saibam, entendam que a mão de Deus fez isso sobre a casa de Israel. Muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, Matheus. Até a próxima. Procurando um lugar para gravar o seu podcast? Venha conhecer o Connect Studio, o estúdio que é destaque em Alphaville para gravação e transmissão de podcast. Se você tem a necessidade de fazer um conteúdo com excelente qualidade, faça como muitos artistas, produtores e influenciadores. Grave no Connect Studio. Temos câmeras de alta resolução, iluminação, microfone Shure, mesa de áudio, fazemos edição de vídeo nuggets, pós-produção e podemos até fazer no seu ambiente. Não perca tempo. Agende já a sua visita. Tudo isso aqui do lado do Centro Comercial de Alphaville, na rua Kawashi 293.